quanto aos elementos da referência não vai ser demonstrado em videoaula, porque é um conteúdo bastante extenso, mas um conteúdo muito importante que contempla as regras para a transcrição dos elementos, os elementos que são retirados do documento e são inseridos num formato, num padrão de referência a partir da tipologia documental que compõe aquele objeto que está sendo tratado e referenciado, uma vez que foi citado no trabalho acadêmico. Essa parte vai ser apresentada só como slides, mas reiteramos que é uma parte extremamente importante, porque é ali que constam todas as diretrizes para a transcrição dos elementos. Como deve ser a entrada para o autor, por exemplo, como deve ser transcrito o título, como deve ser inserido a editora, quando não há editora. Então, são regras muito importantes que não podem passar despercebidas, mas que serão apresentadas, por serem muitas e muito detalhadas, apresentadas apenas como slides que seguem como material de apoio a esse curso. Então, seguimos, vamos então tratar aqui dos elementos integrantes de uma referência, e esse trecho que foi extraído da própria norma técnica da NBR 6023, que diz que as referências elas são constituídas de dois tipos de elementos. Primeiro, aqueles que são tratados como elementos essenciais, que são aqueles que não podem de modo algum deixar de ser inseridos nas referências, uma vez que eles são indispensáveis à identificação do documento. Mas também existem algumas situações em que podem ser acrescidos elementos complementares. Esses elementos complementares, eles visam a permitir uma melhor caracterização do documento e facilitar, principalmente, esse é o principal objetivo da inserção de elementos complementares, facilitar a sua recuperação. A própria norma apresenta modelos de elementos essenciais, de referências com os elementos essenciais e modelos com elementos complementares. Já já a gente vai estudar a norma, vai verificar, vai checar de fato como isso funciona na norma, e lá eu vou poder apresentar a vocês como isso é identificado, quais são os elementos essenciais e quais os elementos complementares. Antes, porém, nós vamos avançar para o próximo slide e, a partir dessa pergunta, identificar o que deve ser observado quando da elaboração de uma referência. Então, são alguns tópicos que aqui serão apresentados e comentados. Primeiro, quais são os elementos essenciais que ajudam a identificar o documento. Então, elementos essenciais são aqueles que obrigatoriamente devem constar na referência. Depois, que elementos essenciais devem refletir os dados do documento? Quais são eles? De onde eles são tirados? Como eles são transcritos em uma referência? Quais os elementos complementares, caso se opte por apresentá-los, que devem ser acrescidos ao modelo de cada tipo de documento? Porque, como disse há pouco, cada documento apresenta um modelo diferente de referência, não é um modelo único para todos os documentos, para livro, para revista, para artigo, para trabalho apresentado em evento, para um filme, para um trabalho acadêmico. Então, cada documento, cada tipologia informacional, documental, melhor assim dizendo, apresenta um conjunto de dados que devem ser transcritos quando da composição da referência. Então, é necessário identificar quais são os elementos essenciais de cada tipologia dessa de documento, como também os elementos complementares, caso se queira utilizá-los. Outro detalhe muito importante diz respeito à ordem de apresentação desses elementos que são retirados do documento e inseridos para a composição de uma referência. Qual é o primeiro elemento? O autor? Quando não há autor, o que deve ser apresentado? Qual deve ser a ordem? Qual depois, em seguida, o autor? Qual é o próximo elemento que se coloca na referência? Por isso que, como disse há minutos atrás, o conjunto de slides que complementa essa parte 2, ele é fundamental, embora não seja possível apresentá-los em videoaula, mas são dados fundamentais porque são eles que estabelecem a ordem e como esses elementos devem ser transcritos nas referências. Também, assim como a transcrição desses elementos, a pontuação, que separa cada informação, cada campo, sendo obrigatória e uniforme para todas as referências. Então, por vezes na referência nós utilizamos ponto, dois pontos, vírgula, ponto e vírgula, travessão. Então, esses elementos devem ser entendidos, eles têm um significado por detrás deles e observado em que espaço, em cada momento em que isso é inserido.
Como são apresentadas essas informações, ou seja, qual o destaque que se adota para cada elemento, em quais casos se utiliza abreviatura. A norma contempla, então, diz que alguns desses elementos na referência podem ser destacados, por exemplo, o título do livro e não o subtítulo, o título da revista. A norma também diz que o título da revista pode ser abreviado. Então, são esses detalhes que você precisa ficar atento para a correta elaboração da referência. Uma vez mais, isso será apresentado de forma textual e não como videoaula, porque são muitas regras. Depois que informações acrescidas à referência devem seguir o idioma do texto em elaboração e não do documento referenciado. Por vezes se faz a referência de um documento que está em outro idioma, está, por exemplo, na língua inglesa, e se paira a dúvida como que vai ser representado algum daquele dado que consta ali na referência. Será que vai seguir o português, ou será que a língua portuguesa, ou será que segue a língua original do documento? Então, a norma também traz orientações, diretrizes para isso, e deve-se ficar atento, né? É necessário saber o que diz ela no caso da ocorrência, da incidência de documentos em outros idiomas que serão referenciados. Os casos omissos, isso é, aqueles que não são contemplados na norma, requer uma solução, e aí a solução encontra-se no Código de Catalogação vigente, que é um instrumento que nós, bibliotecários, utilizamos para a inserção, a descrição, a representação descritiva dos livros, a catalogação propriamente dita nos catálogos. Esse instrumento é base, inclusive, para a composição das normas de referência. Então, como a norma nem sempre contempla tudo, por vezes a gente precisa consultar esses instrumentos. Na sua condição como estudante, uma vez que você não localize uma situação muito específica que não está contemplada na norma, a gente sugere, uma vez que vocês não têm acesso ao código de catalogação, que nos procure, para que a gente possa aprofundar e tentar encontrar uma solução mais harmônica possível para a inserção e composição da referência de um documento. Passamos agora para uma dica que nós apresentamos, que pode ser muito útil quando da elaboração de uma referência. Então percebam que são 4 passos. Primeiro, a perguntinha quem? Quem é o responsável pelo documento? Então, a partir desse tópico, responsável pelo documento, busca-se, a partir do quem, responder algumas perguntas que vai auxiliar na identificação da autoria, caso seja uma autoria representada por pessoa física ou jurídica. Então, nós temos aí quem escreveu, quem assinou, quem criou, quem organizou. Uma vez que se consiga localizar algum desses elementos, muito provavelmente você vai conseguir localizar quem é o responsável pelo documento. Depois, a identificação, a tipologia documental. O que se trata? O que é veiculado ali? O que é aquele documento que você tem em mãos? É um livro? É um artigo de periódico? É uma legislação? É um evento? É uma página da internet? É um audiovisual? Isso é um tópico de identificação muito importante, porque a partir da identificação do tipo de documento que se tem em mãos é que se vai depois voltar para a norma e identificar na norma quais são os elementos essenciais para a composição daquela referência que se vai representar. Depois, a localização do documento. Uma vez que você encontrou que é um livro, ele está localizado onde? Em um artigo, por exemplo, em uma revista, ou se tratando de um livro, ele foi divulgado, foi editado por qual editora? Essa editora, ela tem vínculo aonde? Ela tem sede onde? Ela, em se tratando de um periódico, por exemplo, o periódico que recebeu aquele artigo que foi publicado, qual é o número do fascículo? Então, são dados o onde para a localização do documento. Uma vez que você identificou a tipologia documental, fez a descrição dele, seja pelo título do livro, do artigo, depois você vai dizer onde que a localização desse documento está. Ele foi veiculado, foi publicado onde. Então, são esses elementos que se busca localizar no documento para a representação da referência. E, por fim, dados aí relacionados à publicação e ao acesso. A data da publicação, que nós vimos que é um elemento fundamental, e dados que são obtidos quando a informação está no ambiente eletrônico e digital. Então, a atualização da página, quando se deu, a data de acesso,
o copyright, caso não consiga se localizar a data de publicação. Então, a partir dessas três perguntas, esses três eixos que a gente visualiza aqui, o quem, o que, o onde e quando, ao responder, ao encontrar indícios a partir dessas perguntas, muito provavelmente você obterá os dados para a composição da referência. Então, a consideração desses 4 elementos e a resposta às perguntas ajudará a criar uma entrada de referência. Então, agora nós vamos verificar um caso prático para que se consiga colocar, se objetive colocar, aquelas diretrizes que há pouco nós vimos, a partir das perguntas que buscamos responder para a composição de uma referência. Aqui, então, a gente verifica na tela um documento publicado em uma revista científica e agora a gente vai, então, a partir da aplicação daqueles elementos, daqueles quatro elementos, constituir a referência bibliográfica. Então, vamos juntos. Primeira coisa que a gente precisa identificar é como que vai ser composta a entrada na lista de referência e quais elementos serão retirados do documento para a composição dela. Uma dica importante é identificar logo de antemão de que a tipologia documental esse documento é, embora seja o segundo conjunto de perguntas que vamos responder a partir daquela perspectiva que foi apresentada no slide anterior. Então, aquela primeira pergunta é quem é o responsável, quem constituiu o documento, quem elaborou o documento, quem é o responsável intelectual pela composição dessa obra. Então, a gente verifica aqui que foram 2 autores, André Luiz Brasil e Sarita Albagli. E aí, a partir das regras, das diretrizes contidas na NBR 6023, lá menciona-se que a entrada, a identificação de autoria sempre deve se dar a partir do sobrenome, com o primeiro elemento com o sobrenome. É o que nós chamamos de ordem inversa, primeiro pelo sobrenome, depois a identificação do prenome. E foi dessa maneira que foi elaborado aqui essa entrada de referência. Depois, o próximo elemento, a próxima pergunta que buscamos responder é o que. Essa pergunta, o que, diz respeito à tipologia documental. Que documento que nós temos em mãos, que foi citado no trabalho e que agora vai ser referenciado. Nesse caso, nós temos indícios, nós temos elementos, dados, que nos permitem concluir que trata-se de um artigo científico publicado em um periódico científico. De que forma? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma informação, a Revista Eletrônica de Biblioteconomia. Aqui outros dados que nos permitem também inferir que trata-se de um artigo publicado numa revista científica, são esses elementos tipo volume, número, que são elementos muito próprios, característicos de periódicos científicos. Então, aqui a gente primeiramente nomeia o título do documento, né, os usos da gamificação na mobilização cognitiva da ciência cidadã online. O título é representado da mesma forma que consta no documento, com todos os elementos, título e subtítulo, caso haja. O próximo, então, onde que esse documento foi veiculado? Ele está vinculado a uma parte que é maior a ele é uma parte de um todo? Nesse caso, sim, é um artigo, como nós vimos, que foi publicado em uma revista, é uma parte de uma revista. Um artigo, então, é composto de uma revista, é composta de várias partes, as quais nós chamamos de artigos. E esse artigo está veiculado especificamente num título de revista e num número específico dessa revista, porque as revistas elas se compõem de volumes e números, os volumes, na maioria das vezes, relacionados ao ano, e o número, em boa parte deles, ao período que a revista está circulando. Então, se é uma revista mensal, teremos 12 números ao longo de um ano. Se ela é bimestral, teremos 6, quadrimestral, 3, e assim sucessivamente. Então, daqui a gente então depreende do documento, retira os elementos, né? Nesse caso aqui foi no rodapé do documento que foi publicado, esse artigo foi publicado na Encontros Bibli, Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, e os demais dados relacionados à numeração do fascículo. Depois, a última pergunta é quando. Quando que o documento foi publicado, em qual ano,
E depois uma outra informação muito importante é quando ele foi acessado, em se tratando de documento na condição eletrônica ou digital. Então, esses dois dados também devem ser reproduzidos. Primeiro, a data de publicação, data de produção, data de elaboração do documento e a data em que foi consultado. Um detalhe muito importante que vocês verão nos slides relativos às regras de transcrição contidas na norma, que não comporão videoaula, mas os slides estarão disponíveis. É que jamais um documento, uma referência a um documento deve constar sem a data. Então, não se deve elaborar referência de documentos, independente da tipologia documental, sem constar a data. Ainda que não haja registrado no documento, há necessidade de aproximar a data, colocar ali uma data que seja um período, um registro que seja próximo ou que possa se inferir que aquele período foi o período da publicação do documento. Mas de forma alguma inserir, por exemplo, a sigla SD, que pode se imaginar que é sem data. Essa diretriz não consta na norma NBR 6023 relacionada à composição de referência. Bom, muito bem. Então, agora, apresentado essa possibilidade de análise e de obtenção de documentos para a composição da referência bibliográfica de um documento, que vai ser inserido na lista de referências do seu trabalho acadêmico, é hora, então, da gente poder analisar um pouco a norma, como ela está organizada, qual o arranjo que ela possui. Muito mais indicado é conhecer a estrutura da norma do que propriamente decorar todas as diretrizes. Porque norma é um documento que é classificado dentro da ótica da documentação como uma obra de referência, ou seja, aquela obra que a gente sempre consulta para tirar dúvidas pontuais. Então, a lógica é o seguinte: eu tenho uma dúvida, consulto uma obra de referência e depois retorno para ela. Então, dificilmente, e aí é só com muita prática, que a gente vai conhecer mesmo todas as diretrizes. Então, tenham já desde agora a noção de que ter acesso à norma, conhecer qual é o arranjo da norma é muito importante, talvez até mais importante do que se apegar a tantas diretrizes. Então, a gente apresenta o nosso curso, a intenção é apresentar uma visão bem ampla das normas aplicadas ao trabalho acadêmico, mas também é importante reconhecer o quanto que a norma deve ser aquele elemento que deve estar ali ao nosso lado durante a elaboração do trabalho, para que possa sanar as eventuais dúvidas. Então, por isso, agora a gente vai visualizar, eu vou mostrar a vocês a norma NBR 6023. Vocês conseguirão acesso a ela por meio da base Target Guide Web, que é assinada pela biblioteca e disponibilizada à comunidade universitária. Então, o importante da gente verificar, além todas essas seções que constam aqui no sumário, quanto ao escopo, as definições, primeiramente, essas duas definições aqui quanto a termos de elementos da referência, e são os elementos essenciais e os elementos complementares. Nós já vimos a definição de cada um deles, como se aplica, quais são os elementos essenciais, quais os elementos complementares, o que são. Depois, um olhar muito especial para essa seção 7 da norma, porque é aqui que constam os exemplos, constam quais são os dados que devem ser inseridos para a composição de cada referência de acordo com as tipologias documentais. Então, por exemplo, quando a gente trata de monografia no todo, dentro desse pacote monografia estão os livros, os trabalhos acadêmicos e, aqui como parte de monografia, os capítulos de livro, sejam livros impressos ou livros no formato eletrônico. Então, vamos imaginar aqui que a gente vai lá para a página 6 agora, para que a gente possa identificar os elementos integrantes da monografia. Primeiro, então, a norma traz um conceito. Inclui livro, folheto, essas categorias todas, e trabalho acadêmico, essas categorias. E aí, muito importante, pessoal, estar atento a isso aqui, ó. Os elementos essenciais para o livro ou folheto são. Então, quando você for elaborar a sua referência bibliográfica, como eu disse há pouco, nem sempre a gente vai ter conhecimento, e nem se exige mesmo conhecimento, de que você saiba que é autor, título, subtítulo, edição. Óbvio que se souber, melhor, se ganha muito tempo. Mas tenha sempre em mente que
não é vergonha, não é nenhum demérito ter a norma em mãos para consultar em caso de dúvidas durante a elaboração das referências. Legal? Então aqui ela mostra quais são os elementos essenciais: autor, título, subtítulo caso haja, edição se houver, local, editor e data de publicação. Esses são os elementos básicos. E aí traz exemplos. E aí, caso se queira acrescentar elementos complementares, é possível, conforme consta aqui, elementos complementares à referência. Por exemplo, a quantidade de páginas, o tamanho, se ele pertence a uma série, o ISBN da obra. Então, esses são elementos complementares, conforme a gente visualiza. Então, a gente tem um exemplo aqui dos elementos essenciais e um exemplo dos elementos complementares. Só a título de demonstração de mais uma situação aqui da norma, a gente também vai observar que aqui outras tipologias são tratadas. Então, nós temos aqui evento, nós temos publicação periódica, artigo vinculado a uma publicação periódica, nós temos, então, a patente, documentos jurídicos em geral e com essas categorias todas, atos administrativos, documentos audiovisuais, aí dentro dessa categoria nós temos os filmes, nós temos documento sonoro, depois as partituras, documentos iconográficos, que aí estão as imagens, as pinturas, e também, por fim, documento cartográfico e, para finalizar aqui, documento tridimensional e aqueles que são acessíveis exclusivamente em meio eletrônico. Apenas para finalizar aqui a apresentação da norma, um capítulo muito importante que infelizmente a gente não consegue detalhar em videoaula, é esse capítulo 8, que trata da transcrição dos elementos. Então, como que deve ser transcrita a pessoa física dentro da indicação de responsabilidade, a pessoa jurídica, eventos e demais dados que serão demonstrados aqui no curso não por meio de videoaula, mas por meio de um conjunto de slides que segue vinculado a esse módulo que a gente está tratando agora, e lá nós demonstramos com exemplos essas diretrizes todas para a transcrição dos elementos que compõem as referências. Então, de forma complementar à norma, você pode sempre consultar e sempre ter em mãos esse conjunto de slides que traz exemplos e que trata de todas essas variações, das variações possíveis quanto à transcrição dos elementos. Legal? Então, esse é o objetivo dessa aula. Apenas para finalizar, vamos voltar aqui ao conjunto dos nossos slides. E aqui no conjunto dos nossos slides, mais uma vez a gente enfatiza que de modo algum a nossa pretensão é substituir a consulta às normas, mas apenas apresentar um grande apanhado aí que já possa auxiliá-lo na construção das referências e do trabalho acadêmico. Uma vez mais, sugerimos sempre ter as normas em mãos para tirar eventuais dúvidas que não são contempladas aqui no curso, que não são tratadas. Muito bem, então muitíssimo obrigado a atenção de vocês, esperamos vocês no próximo vídeo.